O título do estudo de hoje é O que é importante em primeiro lugar. O que deve ser colocado em primeiro lugar na nossa vida, no planejamento da nossa vida, para que nós busquemos o sucesso? O que é mais importante? Veja, por favor, comigo o texto de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 1. Eu vou estar lendo a versão fácil de ler. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que cheguem os maus tempos e o perturbe a velhice. Assim não terá que dizer: gastei inutilmente a minha vida. Qual é o conselho aqui de Salomão, irmãos, para cada um de nós? Colocar a Deus em primeiro lugar, colocar a Deus na nossa vida, na nossa juventude. Não esperar a velhice, quando nós vamos estar possivelmente falando: gastei inutilmente o meu tempo, a minha vida. Na fase do amadurecimento, na fase da juventude, quando temos que tomar decisões importantes na vida, devemos buscar ao Criador, devemos buscar a Deus. A Bíblia apresenta a escolha de Jacó. Jacó havia feito uma bobagem muito grande, tinha se antecipado a Deus para obter a primogenitura, e por isso encontrou o ódio do seu irmão e teve que fugir, porque o seu irmão queria matá-lo. Quando ele fugindo, ele sonhou numa noite, ele sonhou com uma escada. A escada que vinha do céu à terra, a escada de Jacó, como aprendemos. E lá então ele recebeu a bênção do Senhor. Lembre-se que eu estou com você, onde quer que esteja, e eu o protegerei e o trarei de volta. A primogenitura já havia sido definida por Deus antes que eles nascessem. Mas agora, nessa circunstância, o Senhor estava atestando a Jacó que ainda mantinha a sua promessa, que ainda mantinha a promessa da aliança, de ele ser pai de uma grande nação. Aí então Jacó fez um compromisso com Deus. Veja, ele era jovem, irmãos, era jovem. Gênesis 28, verso 21. Então o Senhor será o meu Deus, e de tudo darei os dízimos. Um compromisso. O Senhor o abençoou. Depois que o Senhor o abençoou, agora ele se comprometeu com Deus. O Senhor será o meu Deus. Logo em seguida, irmãos, um pouco depois, ele teve que decidir com relação ao seu casamento. Ele se enamorou de Raquel. E estava trabalhando para o seu tio Labão, e agora estava trabalhando 7 anos para poder casar-se com Raquel. Foi enganado, foi lhe dada Lia. E agora, ao ele reclamar que ele tinha trabalhado por Raquel, Labão falou: trabalhe mais um pouco, mais 7 anos, e eu vou dar a Raquel. Deu Raquel a ele logo também, semana seguinte, mas ele ainda trabalhou mais 7 anos. Na juventude, irmãos, é que você vai escolher o cônjuge. Normalmente é na juventude quando você vai escolher o cônjuge. Às vezes, com 16, 17 anos, você começa a namorar. Com 20 e poucos, você se casa, no máximo aos 30. E o que é que leva você a escolher o cônjuge? É a paixão? É o amor? É a emoção? Ou é a razão? Ou é a religião? Como você escolhe seu cônjuge? Como um moço escolhe uma moça para ser sua companheira pela vida toda? Ou uma moça escolhe um rapaz para ser um rapaz até a idade de velho no casamento? É para toda a vida. Veja, irmãos, que texto importante que a nossa lição trouxe. Eu penso que esse texto nós devíamos colocar no quarto dos nossos jovens, numa moldura, para que eles lessem e tivessem bom senso na escolha do seu cônjuge. É apropriado tomar a decisão espiritual e a decisão da vida antes do compromisso do casamento. O futuro cônjuge deve saber em que está se envolvendo. Veja, irmãos, muitos casos não sabem exatamente como é o cônjuge e o que vem pela frente. A pessoa é um cristão comprometido
Em que tipo de trabalho se envolverá? Ele será professor, enfermeiro, advogado ou operário? Com que tipo de vida vou me comprometer? Menino, jovem, com que tipo de menina você vai se comprometer para a vida? E você, menina, com qual tipo de rapaz você vai se comprometer para a vida? Outras perguntas que precisam de respostas antes do compromisso matrimonial são: que nível de educação foi concluído? Quais são os planos de educação do seu cônjuge? Ele pretende estudar? Ele gosta de estudar? Ele está estudando? Haverá dívida contraída nesse casamento? Estou disposto a aceitar essa situação como parte da minha responsabilidade? Sabe, irmãos, parece que antes do casamento era preciso fazer um checklist e várias perguntas. Eu já vi, irmãos, casamentos com muitos irmãozinhos bonzinhos cristãos, mas que não eram chegados ao trabalho, que não eram chegados ao estudo. E muitos desses casamentos faliram. Porque não é somente ser bom cristão. Você tem que ser bom cidadão, você tem que ser trabalhador, você tem que gostar de estudar, você tem que gostar de trabalhar. A Bíblia dá um conselho muito sério, irmãos, com relação ao casamento, com relação ao que ela chama de jugo. 1 Coríntios 6, 14 e 15. Vocês não devem unir-se com aqueles que não creem em Cristo. Pois se vocês se unissem, formariam uma junta desigual. Não pode haver qualquer relação entre a justiça e a maldade. Não há nada em comum entre a luz e a escuridão. Não pode haver harmonia entre Cristo e Satanás. Não pode haver união entre uma pessoa que segue a Jesus e outra que não acredita nele. Esse é um conselho bíblico, irmãos, um conselho que o Senhor Deus dá aos moços e às moças. Não se unam em julgo desigual. Isso tem muita probabilidade de não dar certo. Ah, mas casamentos com os moços e com as moças da igreja também não dão certo. Nada é garantido, irmãos. Mas a Bíblia está dizendo, se você tiver o mesmo pensamento espiritual que o seu cônjuge, é mais provável que dê certo. É muito mais provável que dê certo. É muito mais provável que dê certo a educação dos filhos, o empenho dos filhos na vida cristã, ou não, as escolhas dos filhos. A Bíblia não está dizendo, irmãos, que é garantido, se você tiver um cônjuge cristão, que você vai ser feliz. Na verdade, se você tiver um cônjuge verdadeiramente cristão, você vai ser feliz. Mas a Bíblia diz assim, olha, se você não tiver um cônjuge cristão, vai ser mais difícil você ser feliz. Não sou eu que estou falando isso, irmãos. Provavelmente, quando eu era jovem, eu não pensava exatamente como eu penso agora. Mas após ver muitos casamentos, com crentes e com não crentes, se desfazerem tão facilmente, eu posso entender, irmãos, os conselhos da Bíblia. Penso que posso entender os conselhos da Bíblia. E quero dizer para cada um de vocês, os jovens especialmente, aqueles jovens que estiverem me ouvindo, pensem nos conselhos bíblicos. Pensem muito bem. Coloquem ao Senhor Jesus em primeiro lugar. Lembre-se do Criador nos dias da tua mocidade. Para que você não venha dizer depois, gastei inutilmente a minha vida. Deus abençoe muitíssimo a todos vocês nas vossas escolhas.